tenho quase certeza que vi pegada de onça por aí. Nossa. Daí eu falo para as pessoas não acreditam. Não, mas tem. Tem. E aí eu quero ouvir da senhora que é daqui. Tem onça, não é bom andar às madrugadas, né? Sim. À noite. Tem mais um trecho complicado, vou ter que carregar a bicicleta, entrar aqui por dentro. O Caminho de Cora-Coralina é uma trilha de longo curso situada em Goiás, que cruza municípios, povoados, fazendas, incluindo diversos atrativos e quase sempre passando por antigos caminhos, numa rota que foi pensada exclusivamente para caminhantes e ciclistas. Para a definição do traçado, várias fontes documentais foram consultadas, como o relato de viagem A Jornada a Goiás, de Luiz da Cunha Menezes, e o relatório Cruz, relatório da Comissão Exploradora do Planalto Central, que desbravou, entre 1892 e 1893, uma ampla região do entorno do Distrito Federal, para definir a localização da nova capital do Brasil. E o nome do caminho foi dado em homenagem à poetisa e escritora Cora Coralina, uma das figuras mais populares de Goiás. É uma justa homenagem a essa mulher que tão bem descreveu a sua terra e a sua gente. Nossa, minha cidade natal, então eu... Nasceu aqui? Nasci aqui. Assim, nasci na Incubadora em Anápolis, né? Mas minha família é daqui. Meus avós são de Minas Gerais. Sim, a minha família toda praticamente de Minas Gerais. Sim, a família Ribeiro. A povoação de Corumbá se intensificou no início do século XVIII, em função da descoberta de jazidas de ouro nas proximidades do rio Corumbá, e atraiu aventureiros em busca de fortuna. Em 1734, com a inauguração da capela, a povoação passou a ser o centro de toda a região. Após o período aurífero, a base econômica passou a ser a agricultura e atualmente vem se tornando também um destino turístico. Tô aqui, ó, pessoal, bom dia, com a Dona Rita aqui na Pousada da Penha, aqui em Corumbá. Vou começar hoje a caminhada, mais 2 semanas pela frente, e só agradecer
a dona Rita aqui pela acolhida, uma pessoa fantástica. Aprendi muito com a senhora, dona Rita, muito mesmo. Eu e também. Você também. Foi boa, muito boa nossas conversas. É uma pena não ter gravado tudo isso, né? Que pena, mas da próxima vez você vem passear. Mas tá na memória, né? Oh, ele é um rapaz muito bom aí pra frente. Cuida bem dele, tá bom? Todos os nossos irmãos aí das pousadinhas. Pessoal, Então, pra quem quiser, então, em Corumbá, né, chegar aqui para fazer o caminho, ou Uma estiver dando uma casinha. volta, olha que lugar fantástico aqui. É um cantinho aqui do Goiás que recebe com muito carinho, tá bom? Um abraço, dona Rita, tudo bom pra senhora? Eu que Foi um prazer desejo conhecer a pra senhora. Vou Prazer lembrar sempre de imenso você. meu. Tudo bom. Fantástico, rapaz, muito bom, viu? Até mais, Nosso gente. futuro. Vamos lá, sorte no caminho. Vamos lá então, né? Começando a jornada. E hoje serão aí uns 24 quilômetros até o Recanto das Acácias, na cidade vizinha de Cocalzinho. E por enquanto tá frio, tá bom, mas chega 10 horas da manhã, se for que nem ontem, o sol começa a pegar, né? E aí fica calor e queima mesmo. Então vou tentar adiantar bastante a viagem, dar um pernada agora e vamos lá. Lá no horizonte dá pra ver já o Pico dos Pirineus, onde eu vou estar amanhã. Nossa, parece tão longe. E é incrível pensar que eu vou ir caminhando, né? Fantástico isso. Pessoal também que assistiu um documentário que eu tinha feito sobre o Caminho dos Diamantes, que eu fiz de bicicleta, né, em 2023, tava pedindo se eu viria pra cá, que aí meus amigos, né, se eu viria de bicicleta. Seria muito bacana fazer esse trajeto de bicicleta. É uma delícia esse trajeto. Mas a logística pra gente que vem do sul é complicada. Desmontar a bicicleta, encaixotar, ou colocar em mala bike, e eu sozinho ainda, mais mochila para transportar tudo isso, despachar pelo avião. As conexões, principalmente ali saindo de Chapecó, que foi o meu caso, são conexões curtas, algumas delas, né? As melhores conexões, para não perder muito tempo no aeroporto. São conexões às vezes de uma hora e pouquinho, como foi o caso do voo que eu peguei domingo, vindo para cá. Então não dá para se bobear, né? Assim, e é muito estresse, né, também. Depois tem que chegar, tem que montar tudo. E a outra vez lá em Ouro Preto eu comprei a bicicleta lá para começar a fazer. Mas assim, aí também tem todo um custo. E depois eu cheguei em Diamantina, consegui negociar minha bicicleta lá numa loja
porque ela tava novinha, tinha 11 dias só. Foi só o tempo que eu pedalei mesmo. E o cara foi gente boa comigo, deixou lá, enfim, foi super honesto. No final do ano ele vendeu a bicicleta, me repassou o dinheiro, na confiança mesmo, né? Mas aí fazer isso toda vez, não dá, né? É complicado. Então fazer caminhando e tá super agradável também, é outro ritmo, é mais lento, né? E que nem aqui, como é uma descida de bicicleta, eu ganharia muito tempo, né? E faria rápido, sem esforço. Mas é assim mesmo, né? Parei aqui nessa sombrinha para remanejar melhor minha água e também tomar um isotônico. Agora chega aquela fase aí que a gente começa a ter que tomar. E tem que tomar cuidado com a mochila na hora que você coloca no chão, porque tem muito animal peçonhento assim, né? Então tem muita aranha-madeira, escorpião, e tem que estar ligado para não levar na carona depois, né? Aqui, ó, pessoal, vamos respeitar, né? Se tiver de cavalo aí, vamos pegar a esquerda. A ideia dessa trilha é trazer essa experiência mesmo de caminhar dentro do cerrado mesmo, né? Uma área preservada aqui. Só que fui olhar agora, é 1 quilômetro até a cachoeira, mais um para voltar. E eu vou ter que subir uns barranquedos para continuar a viagem por mais 10 quilômetros. Meu, não vai ser fácil hoje. Vou chegar só no final do dia. Bem cansado já, vamos lá. E são os últimos quilômetros agora até o Recanto das Acácias. Tomara que não tenha problema eu ficar lá, porque eu tentei entrar em contato pelo WhatsApp, eles não me responderam. E vamos chegar lá pra ver o que dá, né? Tô cansadão já, 20 e tantos quilômetros. Mas é isso aí, bora lá terminar. Bom, tava dando tudo certo até eu chegar exatamente no meu destino final, que seria o Recanto das Acácias, né? Mas chegando lá, a porteira estava fechada, cadeado, enfim. Aí eu tive que retornar para a trilha e buscar um caminho mais rápido para a cidade de Cocalzinho, para buscar um hotel ou alguma outra pousada. Como eu tive que retornar, eu acabei fazendo mais do que 30 quilômetros e eu estava completamente exausto já. Então eu acabei pegando uma carona quando consegui, eu vi uma caminhonete do Parque Estadual passando, e aí consegui uma carona com o Fernando, que me deixou até na pousada Rancho Cocal do Carlos. E aí lá a minha viagem começou a se transformar, né? Porque eu acabei tendo que reorganizar toda a viagem, e conversando com ele, que como ele é guia e conhece em detalhes todo o caminho, a gente acabou tendo algumas ideias aí. E uma delas foi a possibilidade de fazer de bicicleta o caminho, já que ele tinha uma bicicleta, disse que alugava para mim. Então eu decidi fazer o Pico dos Pirineus no dia seguinte, que era
poucos quilômetros caminhando para fazer com calma, conhecer a trilha, subir a montanha, enfim. E de tarde a gente combinou que iria até uma loja fazer a revisão da bicicleta e no dia seguinte eu iria continuar de bicicleta, então, recalculando aí a quilometragem, os destinos finais de cada dia, para que fosse adequado de se fazer pedalando. Então aí o meu desejo se realizou, digamos. Deu errado para dar certo, né? Porque se eu chegasse no Recanto das Acácias e tivesse aberto, talvez eu ia tentar fazer caminhando nos outros dias e não ia dar certo, eu ia acabar desistindo porque estava muito pesado de se fazer caminhando nesse período da seca, né? Muito quente de tarde, enfim. Começando o segundo dia, hoje vou até a Serra dos Pirineus e ontem eu estava bem longe, né, dos picos e olha agora como é que eu tô. Começando a esquentar bem. E aqui em julho é assim todo dia, ó. Período da seca deles, temperatura amena de manhã, mas sempre esse céu azulão, sem nenhuma nuvem. E de tarde aí o bicho pega, né? Começa a esquentar muito, 30 e poucos graus. E a partir das 4 da tarde, mais ou menos, começa a bater uma brisa de novo e começa a cair bastante a temperatura. Outra coisa que tem que estar ligado é que escurece rápido, então não dá pra ficar dando bobeira, esperando esfriar um pouco para continuar, porque pode pegar de noite, né? E aí fica bem mais complicado.
Quase chegando. Ali em cima já está a capela. Bom, agora são 11 e pouco. Eu vou fazer meu almoço por aqui mesmo. Tô com algumas coisas que sobraram no café da manhã. Depois iniciar a descida e retornar até Cocalzinho, até a pousada do Carlos. Amanheceu mais um dia por aqui, igualzinho a ontem, céu azulão, mas aqui em cima tem um vento maravilhoso. Por enquanto tá tranquilo, pouco passado das 8h30, e agora vamos começar a jornada de bike. Vai ser muito mais gostoso. Vou em direção agora a Pirenópolis. Vamos com calma, vamos na boa, aqui por dentro do Parque Estadual da Serra dos Pirineus. Bora lá! Bom, aqui cheguei num trecho que a estradinha segue para cima, mas a plaquinha está indicando, ó, que eu vou ter que pegar essa trilha single track, e pedalar aí não vai ser moleza não. Nem sei se vai dar para pedalar, né? Acho que não. Mas bora lá. Consegui pedalar até aqui, só que agora começa a ser um superalzão e tem essas raízes, não tenho o que fazer. Tem que ir empurrando e com cuidado aqui. Não vou nem gravar muito porque tem que ter atenção, né? Torcer para não furar um pneu aqui também. E agora, qual é o próximo desafio? Você está ouvindo este som? Atravessar o córrego de bicicleta. Mas aqui vai ser fácil.
como a minha mochila estava muito pesada nas minhas costas, nesses momentos de descida em single track, eu acabava me desequilibrando muito, então foi difícil pedalar, eu tive que empurrar em quase todos os momentos de descida, né, para ter mais segurança, porque um tombo ali poderia significar o final da viagem. Mas deu tudo certo. Depois também acabei passando por riachos e assim outras atrações exóticas, digamos assim, do caminho. Mas a surpresa foi no final, quando eu passei por um trecho de queimada, um pouco antes da área urbana de Pirenópolis, costeando o rio. E eu até achei que talvez eu teria que fazer costeando o rio mesmo, assim, desviando da trilha. Mas a parte cômica é que quando eu olhei para baixo no rio, tinha um casal que estava fumando lá em outra dimensão, assim, eles estavam numa dimensão paralela, e eles sequer perceberam que tudo nas costas deles para cima estava incendiando. E aquilo foi assim, eu estava num pavor porque eu não sabia se eu continuava na trilha e pode ser que a queimada mais adentro estava pior, se eu seguia pelo rio, o que eu ia fazer, né? Aí decidi apostar em atravessar e seguir pela trilha, e graças a Deus mais à frente lá já não tinha mais nada pegando fogo, mas foi um momento muito tenso, assim, tanto que eu cheguei em Pirenópolis e de novo fiquei com essa sensação assim de tipo, nossa, será que esse caminho é para mim? Então foi mais um dia assim em que o medo, né, a insegurança assim estavam tomando conta. Pirenópolis, conhecida pelos locais como Piri, é um importante destino turístico de Goiás, atraindo visitantes tanto por conta da natureza exuberante quanto pela arquitetura colonial. A origem da cidade, conhecida antigamente como Meia Ponte, também remonta ao período do Ciclo do Ouro, quando os bandeirantes passaram a se estabelecer nas proximidades do Rio das Almas, durante as primeiras décadas do século XVIII. Começando mais um dia por aqui, saindo de Pirenópolis, e hoje eu vou passar por Caxambu e depois vou parar em Radiolândia. São 50 e poucos km, é cedo ainda, vou fazer com calma e bora lá. Tem várias porteiras como essa aqui, então tem que parar, né, descer da bicicleta, cuidar, fechar direitinho, porque entra em várias propriedades particulares que são parceiras aqui do caminho. E aqueles que estão bem perto da porteira, eles será que não vão fugir? Eu posso abrir ali tranquilo? Pode abrir tranquilo lá. Igual eu falei pra você, a vaca parida tá aqui dentro. Aham. Pode passar sem medo, tá? Tá bom. Será que eu poderia pegar um pouco de água contigo? Vou pegar. Obrigado. O dia está sendo puxado. Hoje eu estou aqui descendo agora a Serra de Caxambu, só que é só single track e aí não rende, demora para subir. Tu acha que descendo tu vai ganhar um tempo e não consegue, tem que ficar empurrando a bicicleta, muito perigoso esse trecho.
Quem vier para cá tenha ciência disso, não é fácil. Esse trecho aqui é complicado. Leva muito mais tempo do que a gente prevê e é extremamente perigoso. Esse trajeto até a Radiolândia foi muito tenso para mim, porque a subida da serra, tanto a subida da serra quanto a descida da Serra de Caxambu foram complicadíssimas, assim. Eu tive que empurrar a bicicleta, estava com uma mochila muito pesada, ficava difícil de descer pedalando, né, e subir também. Então eu tive que empurrar, achei que eu levaria, sei lá, meia hora para fazer esse trajeto, eu levei muito mais tempo. No final do dia só que eu cheguei em Radiolândia, já quase escurecendo, então me bateu um certo pavor, assim. E também porque eu atravessei porteira, né, com gado solto, levei um corridão de uns Nelores também, e levei picada de marimbondo, eu sou alérgico, então aconteceu um pouco de tudo no caminho e que me abalou, assim, foi abalando aquela segurança, né? E como a bicicleta também, o quadro dela é um pouco menor do que seria o ideal para o meu tamanho, eu acabei fazendo com a bicicleta que dava, mas não é a bicicleta ideal para o meu tamanho. Eu cheguei com os joelhos um pouco inchados também, então eu cheguei abalado, cansado, exausto, com dor. E a sorte foi que eu cheguei também, mais uma vez, numa pousada, assim, com pessoas maravilhosas, né, com a dona Cira lá, que foi me acalmando, serviu o jantar, foi conversando comigo. E aí eu estava prestes a desistir, mas ela falou, não, coloca nas mãos de Deus, não decide nada agora, deixa para amanhã, tenta mais um dia. E aí eu fui me acalmando, né, no dia seguinte eu acordei, fui tomar café e pensei, não, vou mais um dia, vou tentar mais um dia. Se eu chegar até o meu destino, é porque é para mim continuar. E se der alguma coisa que seja aí, então vou desistir, vou realmente embora. E deu tudo certo, consegui continuar o caminho. E foi um ponto de virada, assim, né? Mas foi tenso, assim. Foi um dia que, até depois da Serra de Caxambu em diante, eu gravei muito pouco, né? Porque eu estava tenso, cansado, já só querendo chegar. E no dia seguinte também, que eu fui de Radiolândia até São Francisco, como eu estava ainda meio abalado, assim, e era um trajeto curto, eu decidi nem gravar nada também, né? Nem gravei nada, só segui o caminho, acho que fiz 1 ou 2 fotos, e foi aquele momento de introspecção, de tentar me acalmar, entender se realmente eu queria seguir no caminho, e graças a Deus deu certo, porque já era quase metade do trajeto. E a partir de então eu consegui me acalmar, fui curtindo mais o caminho, né? E deu tudo certo. Bom, hoje estou saindo aqui de São Francisco, bem cedinho ainda, 7 e pouco. E minha intenção é chegar até Jaraguá.
pessoal, trazendo aqui para uma parte importante da casa do Padre Silvestre, a técnica de construção. As paredes de fora são de adobe e as internas de taipa de mão, alguns lugares conhecida como pau a pique. E aqui, né, tem algumas madeiras de flor roxa, com as travessas de bambu, taboca e o barro, provavelmente aqui mão de obra escrava, com as digitais, com os sinais aí dos dedos da construção da época, né? Mão de obra, hoje se diz escravizada. Então tá aí o registro aí, construção taipa de mão ou pau a pique. As paredes internas da casa do Padre Silvestre. Hoje, uma casa de cultura aí para receber vocês, visitantes. Bom, chegando em Jaraguá, eu fiquei bem surpreso assim com a geografia, né, com a serra e com as histórias, né, com a arquitetura, com os causos. Então encontrei o Genilson lá na Casa de Cultura, ele que tem um personagem, às vezes ele atua caracterizado, né, que é o Seu Memória, contador de histórias, e ele também me apresentou a Casa de Cultura e me apresentou uma porção de histórias e causos de Jaraguá. Então valeu muito a pena. Jaraguá que, né, surgiu no século do ouro, 1736, e a busca por tal metal precioso fez surgir-se aos pés da formosa serra aqui de Jaraguá, um arraial, uma vila, consequentemente Jaraguá, nome que deriva da língua tupi-guarani, Iaraguá, significado Senhor do Vale. Jaraguá conhecida até mundo afora como capital da confecção, Jaraguá também bem conhecida por suas belezas naturais, Serra de Jaraguá, que hoje é trecho do Caminho de Cora, muito rica em fauna e flora. Caminho de Cora, 300 quilômetros, trilha poética de longo percurso, ligando a antiga cidade de Corumbá à cidade primeira de nosso estado, Santana, Vila Boa, hoje cidade de Goiás, né? Terra de Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, Coração Vermelhos, Aninha, mas trazendo a brasa para nossa sardinha, Jaraguá também é bem conhecido por seus causos, suas lendas, principalmente de assombração. Tem Cavaleiro da Rua das Flores, Procissão dos Mortos e a mais conhecida delas, agora vou resumir para contar para vocês. Teresa Bicuda de Jaraguá. Mulher muito ruim, batia, xingava, maltratava muito a sua mãe. Por que Bicuda? Uns dizem que vem do sobrenome do pai, Lourenço Bicudo, mas muitos afirmam que era devido aos seus lábios, carnudos. Passa pra baixo, Teresa. Adiantando a história, Teresa era tão ruim que chegou ao ponto de fazer a própria mãe de cavalinho. Isso mesmo, colocou arreio, espora e saiu a passear pela Rua das Flores. Teresa então era considerada uma aberração. Tão ruim era Teresa, tanta maldade ela fazia, judiou da mãe até morrer. A mãe jogou uma praga nela, dizendo que ela não ia casar e realmente não casou. Mas sem olhar de piedade pela vida de Teresa, logo Teresa também morreu. Ninguém quis enterrar Teresa, mas era obrigação. Enterrar ela atrás da serra, tão ruim era ela, nem a terra quis, cuspiu de volta para trás. Enterraram então no alto da serra de Jaraguá, debaixo de um pé de caju. Mas até hoje ela assombra quem passa por aqui. Quem quiser conhecer, quem quer ver, é só visitar a Serra de Jaraguá. Se chegar perto de um pé de caju e atacado por marimbondo, é a verdadeira assombração. Penso eu que é a reencarnação. É um prazer falar com vocês um pouquinho da história de Jaraguá. Quem acredita sempre espera, quem ama nunca erra. Continuarei contando aos 4 cantos do mundo história de nossa lendária terra, Jaraguá, que fica bem aqui ao pé da serra. Venha conhecer Jaraguá e suas histórias. Vem pro Caminho de Cora.
Começando mais um dia por aqui, saí já de Araguá. Hoje eu vou passar por Vila Aparecida, Alvelândia e pretendo parar em Itaguari. Quase chegando em Alvelândia, bem tranquila a viagem hoje. E me disseram que eu não posso deixar de falar, de bater um papo, de tomar um café com a Dona Bilu, figura mais popular aqui de Alvelândia. Vamos ver se eu acho ela. Bom dia, tudo bem? Ponto de carimbo aí pro caminho de Cora, sabe dizer outro? Uá. Só chamar lá, na casa do lado. E a Dona Bilu mora onde? Você passa nessa esquina aqui, na outra você desce. A casa da esquina do lado de cima. Tá bom, obrigado. Bom dia. Bom dia. Senhora é a Dona Bilu, famosa em Alvelândia? Sim. Tudo bem com a senhora? Bem você, entra pra cá, encosta a bike aí, vou. Achei, Dona Bilu. E tem passado muito viajante aí? Já procurou a senhora? Graças a Deus, tava fraca, depois começou a melhorar. Que bom. Graças a Deus. Jazinho tá pronto, viu, Wagner? O seu biscoitinho, tá? Tá bom. A senhora vai assar na hora. Na hora, meu filho, biscoito. A gente já faz, já deixa pronto, sabe? E um cafezinho coado, meu na hora. Deus do céu. Agora tá pronto. Você gosta de café amargo ou eu tenho que fazer? Não, pode ser. Esse aqui é com açúcar. Senta lá. Que delícia. Ó, Chico, eu comi cheio de café, mas tem Quentinho ainda. sempre o... E essa xícara chique aqui pra mim. Você merece, você é muito chique também. Eu não, Dona Bilu. Muito chique, muito. Olha aqui, ó. Olha, você vê, eu ganhei essa caneca com eu e o policial e a mulher dele, o policial também. Olha aí. Ai, Dia do meu ai. aniversário. E a senhora tá chique nessa foto, né? Não tô. De blazer. Ó, É. cabelo amarelo. Aham. Foi o dia do meu aniversário. É, que legal, hein? Personalizado. É. Eu peguei essa caneca aqui pensando que você ia tomar leite. Tá uma delícia esse café. Nossa. Tá bom o café? Uhum. Todos que passam deixam uma frase pra mim. Obrigada, viu, Vai? Tá muito bonita a sua mensagem. De nada. É legal essa ideia, né? De passar, a senhora ter esse registro, né? Eu acho que é só eu que tenho, porque ninguém tem. Desde 2018 eu tenho os cadernos. É. Agora, como você passou, Uhum. eu vou embora, porque eu sei que eu vou morrer, eu não vou ficar toda a vida pra semente. E esse aqui vai ficar no painel pra vocês verem. A Dona Bilu deixou registrado, vou deixar no painel. Isso aqui vai arrancar.
Legal. A gente vai grampeando. Aham. Aqui agora tem pra arrancar essas da pra trás, aqui, ó. Tem aqui, ó. É uma galera, né, que já passou aí. É, muito aí, tem muito caderno dentro. Tudo que é canto esse Brasil aí. É, aí, ó. É, essas aqui. Esses. Tudo deixa o dia que passou aqui, ó, tudo, tá vendo? Aham. O pessoal vem em grupo, vem sozinho. É, em grupo, quando vem em grupo, pode tornar folha só. Uhum. Tudo um dia só, né? Ah. Ah. E aí essas folhas vai, o jeito que aí vem passando, você entendeu? Uhum. E a gente põe no painel, faz um painel bem grande. Que legal, ótima ideia. Eu tô fazendo isso. Ficar pra história do caminho. A história do caminho. Agora tem uma história, eu tenho a história de pegar as mensagens dos peregrinos da gente, né? Que é do povo da gente. Eu falo é meu povo, é meus filhos que passam por aqui pra me ver. Eu cheguei aqui em Itaguari na pousada, vamos chamar assim, entre aspas, pousada que o Carlos tinha me indicado. E só eu vou ficar aqui, é tipo um complexo para eventos. E olha só que bacana, eu tenho piscina só para mim, se eu quiser. Lá atrás depois tem uma sala de jogos de bilhar, se eu quiser jogar bilhar sozinho. E toda uma estrutura. E depois aqui para cima, daí subindo tem os quartos, né? Que tem o meu quarto lá com frigobar, ar-condicionado, tudo. Ai, que luxo! Depois de uma semana na estrada é um luxo ter um lugar desse, né? Não sei não se eu não vou puxar essas lonas aí e tomar um banho de piscina depois, vamos ver. Mais um dia começando por aqui, o 8º dia de viagem, e já saí lá de Itaguari, tô na estrada já faz algum tempo, uma meia horinha. Hoje o trajeto é curto, eu vou até São Benedito e chegando lá não vou avançar, poderia ir até Calcilândia, mas o sol da tarde aqui no período da seca tá muito pegado. E também porque eu preciso lavar umas roupas, organizar algumas coisas aqui, dar uma geral na bicicleta. Então vai ser bom, na medida do possível, chegar cedo, né? Para poder organizar tudo isso.
primeiro aí. Oi, tá gravando esse papai. Não faz isso, não, pode tirar. Tu acha que não vai falar? Já falou, já tá tudo gravado aqui. Sério? É, estou gravando aqui. De novo. Não, mas eu vou falar eu então. Gente, obrigado por tudo, né? E acho que qualquer caminhante aí, ou ciclista que passar por aqui, vai estar em boas mãos, né? Vai estar num lugar bom. E só agradecer vocês, porque agora também é reta final, né? E mais 2 dias pra mim, né? Também agora focar em terminar. E parecia que não ia dar certo. No começo foi meio tenso aí, tive que mudar, comecei caminhando, comecei a pedalar depois. Mas o caminho é isso, e a gente continua só por causa de vocês também, né? Pelo apoio de vocês, a gente vai encontrando pessoas boas no caminho, vão dando força, né? A gente vai se acalmando, vai se sentindo mais seguro, com essa acolhida do povo goiano, e quando veio terminou, né? Aí fica a saudade. Obrigado, viu? A gente agradece a você também, muito obrigado. Foi um prazer enorme conhecer você aqui. A gente sabe que não é muito fácil, é um caminho novo, um caminho duro, mas isso aí manda do esforço das pessoas que estão fazendo, e a gente depende muito de vocês. E quero agradecer pelas pessoas que têm passado, você e muitas pessoas aqui, né? Dando uma força pra gente também no caminho, que a gente tá começando essa pousadinha, né? Tudo é difícil, mas não tem nada fácil, né? Tudo que a gente mexer tem os seus problemas, mas a gente estamos aí lutando para um dia a gente vencer. E quero mais agradecer a vocês aí todos, que Deus abençoe a sua viagem, que você chega feliz lá, né? E leva de nós, goianos, lá pro seu estado, falar que nós aqui é um pessoal, né, que sempre... carisma, né, umas pessoas que a gente, às vezes, a pessoa engana com os goianos, só que os goianos é um pessoal bom de mexer com eles. E um abraço e muito obrigado por tudo. Acabei de me despedir da dona Elisene e do seu Zé Mário, na pousada ali em São Benedito. E agora eu vou seguir até Calcilândia. Depois vou adentrar o caminho mais um pouco até a pousada de Cora Coralina. É o penúltimo dia de viagem, 9º dia de viagem. E a ansiedade vai batendo. Tá próximo do fim agora. Sou o canto festivo dos galos, na glória do dia que amanhece. Sou o cacarejo alegre das poedeiras, à volta dos seus ninhos. Sou a pobreza vegetal, agradecida a vós, Senhor, que me fizeste necessária e humilde. Sou o milho. Cora Coralina. Bonito demais. Cora foi incrível, tanto na prosa quanto na poesia. Ela também foi uma figura bem interessante no sentido dos posicionamentos dela. Tem várias entrevistas dela no YouTube, uma melhor que a outra. Foi uma pessoa realmente assim muito sábia. E agora estou cada vez mais me aproximando da casa dela, que hoje é museu. Museu de Cora Coralina, lá em Goiás Velho. Dormir, acordar, lutar sempre, sempre assim, até o fim. A rotina da vida vai passando, vai rolando, empurrando sempre, sempre para frente. Essa é uma poesia que resume o caminho e resume a vida.
Mas o restinho tem. Porque tá fedendo. Vou pôr no saquinho, você leva o resto. Hã? Vou pôr o gás aqui no saquinho, você leva. Tá? Vou tirar ele aí, vou pôr no saquinho. Você leva. Quer o gás? Aham, pode tirar. Alguns trechos que é isso aqui, ó, não tem nada, ó. Você vai olhar. Então, se você tem medo de vir sozinho, não vai ter sinal de celular. Então, tem que tomar algumas precauções aí, talvez vir em dupla, né? Ou sair bem cedo, não exagerar na quilometragem, né? Porque alguns pontos são mais isolados mesmo, né? Mas com planejamento aí, com cuidado, dá pra fazer. Na pousada de Cora eu conheci a Dona Maria, que além de super querida, né, é uma excelente contadora de histórias. Então ela me contou vários causos de peregrinos e também os causos envolvendo onça, já que todo mundo que chega ali acaba perguntando, né, tem esse medo, tem essas histórias de onça no imaginário. E a maioria das pessoas que percorre o caminho, em algum momento vai se deparar também com pegadas de onça, o que foi o meu caso, que eu, assim, em 3 ou 4 trechos, eu vi pegadas de onça, mas a verdade é que praticamente não existe risco, a menos que a gente fique circulando de madrugada, e mesmo assim acho que seria muito difícil, né, ser atacado. Tenho quase certeza que vi pegada de onça por aí. Nossa. Daí eu falo para as pessoas não acreditam. Não, mas tem. É. Tem. E aí eu quero ouvir da senhora que é daqui. Tem onça. Não é bom andar às madrugadas, né? Sim. À noite. Na fazenda do lado aqui, o vizinho lá conta que lá as onças tomam água. Eu tinha lá 40 carneiros. Dos 40 tem só 10. Outro dia eles que viam um burro também lá na fazenda dele, que a onça tinha comido uma parte e a outra parte tinha escondido debaixo das folhas. Mas depois ela vinha comer, né? Mas depois ela vinha comer. Ai. Tem medo de onça? Quem não tem? Último dia... Nossa, não. Vou sair às 8 da manhã só. Não, mas o caminho Céus não tem não, ninguém nunca contou que viu não. E ela me contou também uma história fantástica, que foi de um cara que estava andando de parapente e teve problemas e acabou fazendo um pouso de emergência ali pertinho da pousada. E era um dia que tinha muito movimento na pousada e tal, que tinha faltado uma ajudante dela e ela teve que socorrer esse cara, né? Uma história engraçadíssima, assim, e foi uma das tantas que ela me contou envolvendo o lugar aí. Aí eu falei, oh meu Deus, justo hoje que eu tô sem secretário, caiu gente até do céu, ô Senhor, você não tem dó de mim não? E ela riu demais da conta,
Era grandão assim, né? A senhora cheia de pepino pra resolver, coisa pra fazer, até a gente cair no céu teve. Caiu no céu. Quando é lá de noite, olha o ciclista. Que se perdeu no caminho. Teve essa aí no mesmo dia. Mesmo dia. Ai, ai. Aí teve um ciclista que se perdeu no caminho. Aí ele se atrapalhou todo. Quando ele chegou aqui, que era pra chegar mais cedo em Goiás, né? Ele se deu uma atrapalhada. Aí, e ficou com medo de andar no mato, né? De noite, né? Aí o que eu fiz? Eu juntei os 4 que era família. Aí era noite. Ele chegou aqui mais ou menos, acho que era quase uns 8 horas. Ele chegou. Pedindo socorro. Lá na ponteira, eu fui lá. Falei, não, Damaria, me socorre, me dá um cantinho pra dormir. Eu não posso, eu cheguei pra Goiás hoje mais. Falei, não, aí eu voltei, né? Peguei 2 quartos que era família que ficaram, juntei eles tudo num quarto só pra socorrer ele. Mais um dia começando aqui, o último dia, 10º dia de viagem, e eu vou até a cidade de Goiás, Goiás Velho. São os últimos quilômetros, peguei uma subidinha puxada aqui, já passei por um riacho também. E a próxima parada é na Cruz do Chico Mineiro, ponto histórico aqui. Eu vim lá de cima, ó, fui descendo, cruzei mais um riacho, comecei a subir por aqui e vou lá pra cima onde tem a marcação da árvore. Aqui foi o local onde morreu o boiadeiro Chico Mineiro após levar um tiro no povoado de Ouro Fino, e foi o que inspirou a célebre dupla Tonico e Tinoco a compor a música que leva o seu nome. É um local assim um pouco difícil acesso, não foi simples não chegar aqui. Mas poxa vida, um ponto super histórico aqui, né? A gente tá passando por uma estradinha que praticamente não é mais utilizada, mas que fez parte aí das estradas reais, né? Logo mais eu vou chegar no arraial aí, nas ruínas do arraial de Ouro Fino. Então, cara, é fantástico estar aqui, fantástico. Tem mais um trecho complicado, vou ter que carregar a bicicleta, entrar aqui por dentro. Vamos ver onde é que vai sair. Essa aqui é a estrada, ó, não tem como pedalar.
Vou ter que carregar, acho que ela vai até pra cima um pouco lá. Vai ficar mais fácil. Lá atrás a gente tem as ruínas, daria pra pular cerca ali e tal, chegar mais perto, mas eu vou respeitar, né? E aí tem o mapa aqui da Estrada Real que eu tava falando antes. Então, por exemplo, né, a gente tá aqui, né? Então essa é uma antiga estrada real, ó. Daqui a pouquinho eu vou chegar na Vila do Ferreiro. E aí, Vila Boa, né? Que é Goiás Velho. Então eu vou seguir aqui por essa estrada toda também, que são antigos caminhos da coroa portuguesa. Gostaria de ressaltar uma coisa que eu não ressaltei. O pessoal está acostumando mal os peregrinos, porque a Dona Maria, como eu saí cedo lá de manhã, estava meio frio ainda, ela ficou preocupada que eu ia ter que passar pelo riacho e molhar meus pés. Então ela me deu esse pano para mim secar meus pés depois de atravessar o riacho. Ah, não. Vocês estão deixando a gente muito mal acostumado nesse caminho, né? Isso não vai dar certo. Muito obrigado, Dona Maria. Cheguei, galera, aí ó, depois de 10 dias do Cerrado Goiano, muitas emoções e aventuras, cá estou com a senhora Aninha, Cora Coralina. Desafio cumprido, foram mais de 300 quilômetros e muita história para contar. Descobertas as Minas Gerais de um lado e as Minas de Cuiabá de outro, no século XVII, uma ideia renascentista, a de que os filões de metais preciosos se dispunham de forma paralela em relação ao Equador, alimentaria a hipótese de que entre esses dois pontos também haveria do mesmo ouro. Assim foram intensificadas as investidas bandeirantes em território goiano. Ali onde habitava a nação Goiá, Bartolomeu Bueno da Silva fundaria em 1727 o Arraial de Santana. Uma década depois,
seria elevada à Vila Boa de Goiás. Esse quadro aqui, gigantesco, belíssimo, é de uma técnica em areia, ó, que é extraído aqui dessas pedras aqui da região. Então essa pedra ela é triturada, moída, depois peneirada. E aqui tem a paleta de cores usada no quadro. Sensacional, né? Imagina o trabalho para fazer isso. Muito se fala da Cora Coralina, né? Mas aqui atrás, ó, nasceu mais uma escritora de renome aqui de Goiás, a Rosarita Fleury. Bom, é o último dia aqui, eu cheguei na quinta, hoje é o sábado. Ontem deu para circular bastante, conhecer muita coisa. A cidade de Goiás tem vários pontos turísticos, históricos. E o que é mais bacana, tudo muito bem preservado, com excelente atendimento. Preços muito camaradas, assim, R$15, R$10. Muitas atrações são de graça. Então vale a pena tirar um dia aí, pelo menos 2, né, para conhecer tudo com calma. Hoje pela manhã eu consegui, enfim, né, conhecer a casa de Cora Coralina, entrar lá dentro. Infelizmente a gente não pode fotografar nem filmar, né, mas foi muito emocionante estar lá, ver a mesinha onde ela escrevia, conhecer toda a história dela em detalhes.
o quarto dela, né, a cozinha onde ela fazia os seus doces. Ela era também uma excelente doceira, né? Aliás, a renda dela maior era sempre com os doces mais do que com a própria literatura, né? E ela dizia, inclusive, que ela era melhor doceira do que escritora, né? Do que poetisa, na sua humildade aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aventura, desse material. A gente se vê na estrada. Um abraço.